uma pergunta para você. Você quer ir para o céu, certo? Todo mundo quer. E ninguém quer ir para o inferno, não é verdade? Mas o caminho que se tem para ir para o céu é o que traz resistência a muitas pessoas. Porque a cruz, ela é um símbolo do cristianismo. E ela, por natureza, é desconfortável, porque ela tem sofrimentos, ela tem autonegação, ela tem abnegação. E a nossa natureza carnal odeia abnegações. A gente quer um caminho fácil, um caminho cheio de lírios, de rosas, mas o evangelho, ele é um deserto de muitas abnegações. E é por isso, na verdade, que muita gente rejeita o evangelho. Não pelo seu objetivo, que é chegar para o céu. Na verdade, todo mundo quer ir para o céu e ninguém quer ir para o inferno. Mas devido ao caminho espinhoso que se tem até a chegada ao céu. Nós temos um exemplo na Bíblia dessa recusa aparecendo da forma mais sutil possível. Jesus, quando anuncia que vai morrer, que ele vai para a cruz, o que Pedro diz? Pedro puxa Jesus para o lado, para o cantinho, e o texto diz que Pedro repreende Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecer isso. Ah, quanta empatia, não é mesmo? Errado. Essa fala de Pedro, na verdade, é essa voz que está dentro da nossa própria natureza carnal. É aquela voz que sussurra mediante as dificuldades. Poupe-se a si mesmo, fuja das dificuldades, tenha dó de si mesmo, recuse esse caminho de abnegação. Não siga, de modo nenhum te aconteça isso. E a resposta de Jesus a Pedro é talvez a mais dura que ele já deu a um amigo. Jesus repreende ele e diz o seguinte: para trás de mim, Pedro, certo? Não. Para trás de mim, Satanás. Olha só. A dureza, a aspereza com que Pedro é repreendido por Jesus. Mas por que tanta severidade? Porque Jesus identificou ali a origem daquela ideia. E olha só, isso aqui é assustador. Até os filhos de Deus podem, sim, acabar a favor de Satanás. E sem perceber, foi o que aconteceu com Pedro. Pedro ali estava falando de uma forma bondosa, aparentemente, com extrema empatia. Ele tinha uma afeição sincera por Cristo e não queria que o seu mestre sofresse, quanto menos morresse. Mas o diabo se aproveitou de uma coisa, que foi a ignorância que Pedro tinha sobre o plano de Deus e as próprias ideias de Satanás. Porque, aliás, a missão de Jesus era morrer. Jesus teria que traçar este caminho severo. E é por isso que, após todo esse confronto entre Cristo e Pedro, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, vemos aqui que o próprio Cristo apontou que, para o cristianismo, para ser seu discípulo, é necessário traçar um caminho de espinhos, de autonegação, de abnegação. Isso mostra que é muito importante conhecer os desígnios de Satanás. Aliás, Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Mas, olha só, preste atenção aqui em alguma coisa. É muito mais importante conhecer as ideias do diabo do que o seu poder. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos muito rápidos em identificar, em ver o poder dele, mas nós somos
lentos demais em identificar as suas ideias. E as ideias de Satanás são mais perigosas do que o seu limitado poder, compreende? Com Pedro, por exemplo, nessa ocasião, Satanás não usou de poder. Ele usou uma ideia aparentemente boa, que parecia piedosa, cheio de empatia e afeição. Senhor, você vai morrer? Não, poupe-se disso. Mas afinal, essa era uma ideia que iria contra os planos redentores de Deus. E é aqui que a gente compreende uma das grandes características de Satanás, que ele se camufla, ele se adapta muito bem às circunstâncias. Pense comigo, o mesmo inimigo que instigou, que levou os sacerdotes, os líderes religiosos de Israel a crucificar, a matar Cristo, é o mesmo que agora instiga Pedro a não deixar Cristo ser crucificado. Viu só a tática? De um lado, ele força Cristo a morrer através dos líderes, e do outro lado, através dos discípulos, ele quer impossibilitar a morte de Cristo. E é assim que ele faz. Você pensa, bom, Satanás agiu de modo X. Então, se ele agiu de modo X, isso quer dizer que ele não vai agir de modo Y. Mas ele atua das duas maneiras. Ele usa os inimigos de Jesus para matá-lo e usa um amigo de Jesus para tentar impedi-lo de morrer. A tática dele é se camuflar em ideias, até mesmo contrapostas, opostas entre si. Mas lá está a ideia diabólica. E a prova da gravidade disso está no fato de que no deserto, por exemplo, quando Cristo é tentado diretamente por Satanás, Cristo diz o seguinte: arreda-te para trás de mim, Satanás. E agora, com Pedro, Jesus usa a mesma expressão, arreda para trás de mim, Satanás. Pense no que isso significa. Isso significa que Jesus encarou a piedade natural, cheia de empatia de Pedro, da mesma forma com que ele encarou a direta tentação do diabo contra si. Mas é importante também destacar que há uma enorme diferença entre Pedro e Satanás. E a resposta de Jesus, depois que ele repreendeu Pedro, ao próprio Pedro, que evidencia isso. Depois de chamar Pedro de Satanás, Jesus não o descartou. Ele imediatamente começou a instruí-lo. Cristo, por sua misericórdia, ele tem a capacidade até mesmo de transformar as nossas falhas em grandes lições para nós.